4 de Levíticos, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer e proceder contra alguns deles, e se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, um novilho sem defeito por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar de incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação, e tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a textura, e toda a gordura que está sobre a textura, e dos 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redeiro de sobre o fígado, com os rins tirá-lo-á, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, e toda a sua cabeça, e a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial, ao lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós viemos aqui com esse propósito de adorar o Teu nome, de bendizer o Senhor, de glorificar, de exaltar, de saber, Senhor, que o Senhor nunca nos espere da mesma forma que viemos aqui. Sempre somos, ó Deus, edificados por meio da Tua palavra. Por isso agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai, vem sobre nós com o Teu Espírito Santo e nos leva cativo diante da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém agora se disperse. Ó Deus, que nada venha atrapalhar a ministração da Tua palavra em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, agora eu tomo autoridade sobre todo o principado, potestade, dominador, todo demônio que entenda contra essas vidas que aqui vieram. E na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, eu repreendo agora toda obra maligna que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. E Pai, todos agora aqui são levados cativos à Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração para esta noite o seguinte: a expiação pelo sangue. A expiação pelo sangue. Deus tem me falado desde segunda-feira a respeito desse assunto, e eu quero compartilhar com você essa noite. Deus me levou a Levíticos capítulo 4 e me mostrou algumas coisas que nós precisamos compreender, e você que está aqui precisa entender em nome de Jesus. Se existe uma coisa na face da terra que Deus não pode aceitar, se existe algo que realmente magoa o coração de Deus, se existe algo que faz com que o Senhor vire os seus olhos, esse algo se chama pecado. O pecado é a pior coisa que pode existir sobre a face da terra. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem noção do pecado, não sabe o que ele é, e muitos delas, a maioria, vive uma vida no pecado. E para que você entenda o que é pecado dentro das suas muitas definições, eu selecionei 3 para que você possa compreender um pouco o que vem a ser isso que desagrada tanto o coração de Deus. A primeira definição de pecado que Deus colocou no meu coração foi essa: desagradar a Deus.
pecado é errar o alvo. Então, toda vez, independente de nós colocarmos uma dimensão no pecado, independente de nós acharmos que existe pecadinho e pecadão, no ponto de vista de Deus, isso não existe. Do ponto de vista de Deus, pecado é errar o alvo. Pecado é desagradar o seu coração. Pecado é fazer o que é contrário à sua palavra. No nosso ponto de vista, nós olhamos e dizemos: aqui é um pecadão, não tem perdão, esse é um pecadinho pobre. Mas isto é um engano de Satanás contra as nossas vidas. E nós precisamos essa noite entender isso. E eu quero que você repita comigo, diga assim: pecado é errar o alvo. Toda vez, queridos, calma, toda vez que nós pecamos, isso significa que nós erramos o alvo. E diante do Senhor, Ele não pode suportar isso. Isso é tão terrível. O pecado é tão terrível. Por que ele é terrível, pastor? Porque ele simplesmente faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é terrível porque ele nos separa de Deus. A Bíblia diz em Isaías: estão os meus olhos fechados, estão os meus ouvidos fechados, tapados, para que eu não possa ouvir vocês e atender vocês. Estão as minhas mãos atadas, para que eu não possa fazer nada. E ele mesmo responde: não. Mas as vossas iniquidades, seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é tão terrível que ele conseguiu separar de Deus a sua maior criação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós observamos que o homem foi criado para ter comunhão com Deus e colocado num lugar de delícias. O paraíso, se você traduzir a palavra original, significa lugar de delícias. Deus colocou o homem ali para que pudesse ter relacionamento com Ele. Mas o pecado entrou e separou o homem de Deus. Haverá um dia quando os homens também serão separados de Deus para toda a eternidade. E esses homens aqui comigo são os que não têm Jesus. Haverá um dia em que haverá uma separação eterna, onde nós chamamos de inferno. Nós temos que compreender de uma vez por todas, igreja, que o pecado é a pior coisa que existe na face da terra, porque ele separa o homem de Deus. E o Senhor me levou a Levíticos e eu comecei a observar, porque Deus se preocupa com isso. Deus, Ele coloca alguns pontos ali, algumas atitudes que o homem deveria fazer, e Ele entrega a Moisés isso, e Moisés então passa isso aos sacerdotes, como eles deveriam tratar o pecado, e como eles poderiam estar livres do pecado. Toda vez então que aqueles homens pecavam, e particularmente hoje aqui o sacerdote pecava, porque isso fala de mim e você. A Bíblia diz lá no livro 3 de Pedro que nós somos sacerdócio real, de sorte que está falando conosco. Isso não está falando apenas com aqueles sacerdotes do Velho Testamento, mas fala conosco. Deus se preocupou em fazer com que o pecado fosse extirpado, fosse expiado. A palavra expiação significa ato de aplacar a ira divina, ou ainda ato de reparação, ou ainda substituição, meio pelo qual o homem podia se reconciliar com Deus. Então Deus, instruindo Moisés, ele leva Moisés a dizer aos sacerdotes: olha, para que a ira de Deus não mais esteja sobre vocês, devido ao pecado que vocês estão cometendo, vocês têm que fazer algumas coisas. E o texto narra o que eles deviam fazer. A Bíblia diz que o sacerdote que pecasse devia pegar um novilho de 3 anos sem defeito. Ele pegaria esse novilho, levaria até a porta da tenda, colocaria a sua mão sobre a cabeça desse novilho, degolaria esse novilho, esse boizinho, esse bezerrinho, pegaria do sangue daquele novilho
ali então